do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo bem com vocês? Nós temos um assunto importante para lidar hoje aqui no nosso curso de JavaScript, que é a programação orientada a objeto. A gente vai colocar o foco do JavaScript no uso de PO, mas eu creio que uma primeira aula assim, genérica, onde eu não vou estar focando o JavaScript, e sim o conceito, né, a filosofia de desenvolvimento de software, o paradigma de orientação para objeto, é muito importante para que a gente possa entender todo tudo que envolve PO. Então, nós vamos dividir aqui em vários vídeos. Esse primeiro vídeo vai ser um vídeo mais teórico, ou melhor, mais não, exclusivamente teórico, para você entender os conceitos aí de PO, e depois nós vamos aplicar isso paulatinamente em JavaScript, ok? Então, programação orientada a objetos. Vem aquela pergunta, né? Da onde que veio isso? Por que nós precisamos de programação orientada a objetos? Então nós vamos ver aqui um primeiro momento a história da coisa. Então o primeiro ponto aqui. O primeiro ponto que surgiu quando a gente falava em desenvolvimento de software era a programação linear. O que é a programação linear? Bom, basicamente era uma sequência de comandos lineares. As linguagens primordiais, elas não ofereciam assim, suporte a você ter loops de maneira controlada como hoje, como você usar um while, um for e tudo mais. Geralmente, o desvio de fluxo era tido com saltos em posições específicas de memória. E também não existia o conceito de procedimento, de função, que no caso do JavaScript a gente usa função, né? Mas não existia esse entendimento. O que você tinha era o código na memória e você fazia salto conforme a necessidade. Nós temos aqui como exemplo, né, eu coloquei aqui um programinha em Assembly 6502, fica fácil da gente entender como é que funcionaria isso. Tá? E vocês vão ver que toda a parte de manutenção desse código, a maneira com que você vai lidar com esse código, ela tem que ser pensada desde o começo e é muito difícil de você mudar isso no futuro. E olha que aqui a gente está usando já macro assembly, onde eu não preciso ter o entendimento exato de posição de memória, onde ficava isso. Eu defino labels, né? E esses labels eu faço saltos para eles. Aqui como exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho um label, outro label, outro label, outro label, outro label. Que posição de memória esse label se encontra? Não é tão importante quando você trabalha com assembly um pouco mais evoluído, mas em linguagem de máquina você precisa ter posição de memória. Então, basicamente, o que isso aqui faz? Isso aqui verifica se um joystick está selecionado para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. O que é interessante que é uma coisa sequencial, onde eu faço um desvio de código conforme a necessidade. Então, por exemplo, eu carrego aqui o registrador com a máscara, que é o joystick para cima, comparo com o que está na memória, esse SWCH aqui é uma posição de memória no device que a gente está checando, que ela armazena ali os bits do joystick, tá? Basicamente é isso. Então aí o que eu faço? Eu faço uma comparação e aí conforme, se não der positivo, o branch not equal, ou seja, se isso aqui não for verdadeiro, ele vai checar o down. Se for verdadeiro, ele incrementa a posição X para cima, né? Então ele joga para cima. O down, então ele vai decrementa. O left, ele decrementa a posição X aqui também, que no caso, tanto o para cima quanto o direita e esquerda vai fazer a mesma coisa. É só um exemplo aqui, tá? Não é nem nada muito prático, não. Mas você percebe aqui, mesmo não sendo um negócio tão prático, que se eu precisar colocar um código no meio desses dois aqui, fica complicado, porque eu já estou fazendo esse salto daqui para cá. E outra coisa, você vai perceber que se der verdadeiro, você ainda vai checar os próximos. E isso nem sempre é uma realidade, né? Você não vai estar para cima e para baixo ao mesmo tempo. Mas não tem outra maneira quando você programa em assembly, é assim que funciona. Aliás, a programação linear ela partiu da linguagem de máquina e até hoje
a linguagem de máquina é assim, mas os compiladores escondem isso da gente, facilita muito. Então, mas num primeiro momento existiam linguagens que você trabalhava com programação linear. Eu quis trazer aqui o Assembly como um exemplo. Bom, e isso evoluiu? Sim. Quando os programas começaram a ser mais complexos, surgiu a necessidade de você trabalhar com módulos, para ficar mais fácil você dar manutenção no código, você trabalhar de maneira melhor, né? Aí já foi possível você criar funções, procedimentos, loops, porque aí os compiladores foram evoluindo também. E tudo isso graças ao crescimento do poder de computação dos novos processadores, aumento de memória e tudo mais. Sem isso daí, nós estávamos fadados a aquele tipo de coisa. Você vai, por exemplo, se você gostar de estudar um pouquinho retrocomputing, você vai ver que determinadas máquinas você não conseguia nem ter um programa em C, porque o compilador em C não ia ter a desenvoltura necessária. Tinha que programar em Assembly, direto em Assembly lá. Então era coisas da época, né? Bom, com o advento da programação estruturada, o que aconteceu? Ficou muito mais simples você fazer seus programas, porque você conseguia criar módulos e esses módulos tinham lá uma lógica especial, né? Aí a gente já tinha uso, por exemplo, eu tenho um módulo aqui, eu tenho um módulo aqui. Como é que eu comunico entre os dois? Eu precisava ter informações que fossem passadas de um para o outro. Como que a gente fazia isso? Usava variáveis globais. E você não deve usar variáveis globais. A gente aprendeu que isso gera mais problema. Então, qual é o problema da programação estruturada? Você tem aí interferências que uma variável pode fazer em várias partes do seu sistema. Então, os módulos tinham essa característica problemática, tá? E aqui, como exemplo, eu tenho um programa em C, que é a estrela da programação estruturada. Então, é interessante que quando você olha dentro de um programa estruturado, você vai ver os módulos sim, mas você vai ver também a programação linear funcionando ali dentro. Por exemplo, então olha aqui, eu tenho um módulo aqui, ó, chamado soma, um módulo chamado subtração, aí eu tenho um módulo aqui que é o meu entry point do programa, que é o main, e olha aqui, ó, se você olhar o main, ele apesar de ele fazer a chamada nos módulos, mas ele é linear. Ele começa e vai trabalhando o código aqui dentro, não é? Então aqui, logicamente, é só um exemplo, né? Então eu tenho aqui uma chamada ao módulo que está aqui, o resultado volta para cá e trabalha e tudo mais. Então isso daí era por muito tempo a maneira normal de programar. E você tem que prestar atenção nisso. Programação estruturada, dentro dela tem uma parte linear. E a gente vai para o próximo paradigma, porque eu não falei dos vários problemas que isso causava. Então, para solucionar os problemas, orientação por objeto. Então, olha que interessante. Como que foi possível a orientação por objeto? Por volta da década de 90, começou-se a se falar sobre orientação a objetos. Eu digo assim, começou-se a se falar, começando a sair do ambiente acadêmico, tá? Se a gente for ver, não estou vendo história, data correta, não, estou falando assim mais ou menos na prática minha. Quando eu estava saindo da faculdade, começou a sair do meio acadêmico a orientação por objeto com a linguagem C++. Não foi a primeira linguagem orientada a objeto, eu digo assim, mercado, tá? Então, isso só foi possível com o aumento da memória dos computadores, a performance dos processadores crescendo bastante. Por quê? Porque lembra que eu falei, tudo vira linguagem de máquina lá com a programação linear. Então eu tenho uma série de códigos que eu não programo que torna possível a orientação por objeto ser transformada numa programação linear. Certo? Então os compiladores tiveram que evoluir e tudo mais. E ela foi primordial para a construção da computação moderna que nós vivemos hoje. Então você tem aí novas linguagens, C++, C Sharp, Java, Python, entre outras, certo? E o que é interessante é que nesse novo paradigma eu tenho o código e eu tenho os dados daquele objeto trancados lá dentro. E a comunicação entre módulos, né, entre objetos, na verdade, são feitas através de interfaces, e essas interfaces elas se comunicam, né, um objeto comunica com o outro, ou então o sistema operacional, através de todo um sistema de mensagens, avisa todos os objetos que estão lá. Então você vê que tudo isso aí é interligado, né? E a ideia surgiu da imitação do mundo real.
nós interagimos com objetos. Então, por exemplo, você tem um liquidificador, você não precisa saber como é que funciona um liquidificador para você usar o liquidificador. Então, essa que era a ideia, o uso de objetos sem entender como que ele funciona lá dentro e usando essas interfaces eu comunicar com tudo isso daí, né? E cada objeto é independente. Então, uma variável não vai interferir um objeto não vai interferir no código do outro objeto. Eles podem se comunicar, mas não há interferência direta do código. Existe essa proteção, tá? Então, que até aqui no slide, né, eu coloco aqui, né? Cada objeto independente não há como dados de um interferir negativamente no outro. Positivamente, sim, você pode querer essa interferência, mas negativamente não, como sei lá, um exploit, aí, uma coisa desse tipo, não há como. É lógico, existem problemas de segurança no desenvolvimento de um compilador, que ele pode gerar isso, mas isso é porque nós somos imperfeitos, né? Todo ser humano é imperfeito, tudo que a gente faz vai ter uma brecha ou outra, mas corrigindo isso, ele volta a ser seguro. E aqui o código em Java, né, de uma classe, aonde eu tenho aqui, tudo isso daqui é um objeto, uma classe. A diferença de classe e objeto é que a classe é como eu determino que o código seja, e o objeto é na hora que eu executo esse código na memória, eu crio os objetos e por aí vai. Então eu tenho aqui uma classe cliente, que ela tem dentro dela duas variáveis, ou como a gente chama em orientação para o objeto, duas propriedades, e dentro dela eu tenho aqui um construtor, que ele altera essas propriedades, essas variáveis, e eu tenho aqui os vários métodos que eu me comunico, tá? Aqui, além do mais, aqui não está bem completo, porque eu não quis colocar muita coisa a mais aqui para não confundir, porque nós vamos ainda aprender e o paradigma, a orientação para objeto em JavaScript é um pouco diferente, mas aqui é só um exemplo. Até para Java aqui, esse programa tem suas falhas, que eu deveria falar que os métodos são públicos e tudo mais, mas não é esse a ideia. A ideia é mostrar um código simples aqui para você ver. Então aqui eu tenho aqui os vários métodos, que são as funções, né, que vão interagir com o meio ambiente. Então esse objeto se interage com o meio ambiente usando essas propriedades. Uma coisa interessante é que eu vejo dentro da orientação para o objeto partes lineares e partes estruturadas, que são módulos. Então você vê que uma atrai a outra, certo? Essa aqui é a ideia. E a orientação para o objeto, ela traz, dentro do paradigma dela, alguns conceitos filosóficos que nós temos que ter para poder trabalhar com isso daí. O primeiro deles, encapsulamento. Segundo, herança. Terceiro, polimorfismo. Quarto, abstração. Quinto, sobrecarga. Eu não estou sendo exaustivo aqui, eu estou trazendo só os principais, e a ordem aqui não necessariamente tem que ser essa. O que é encapsulamento? Encapsulamento é o seguinte: tudo de um objeto fica protegido dentro dele. Pensa, volto a dizer aqui, escolhe qualquer equipamento que você tem hoje, até mecânico. Eu dei o exemplo aqui do liquidificador, então eu vou continuar nele. Tudo que o liquidificador precisa para funcionar está dentro dele. Tudo. Ele tem uma interface onde eu vou lidar com os botões de funcionamento, ele tem uma entrada de energia elétrica e tudo está lá dentro. Então tudo está encapsulado, tudo está dentro de uma cápsula. Herança. Isso daqui a gente vê mais ou menos, não em objetos, mas a gente vê mais ou menos isso na natureza, né? O conceito de herança. O que é? Um objeto herda informações de seu pai. Então, por exemplo, um cachorro filhote, ele tem muita coisa do cachorro pai. Mas não necessariamente ele vai ser igual ao pai. Ele pode ter diferenças, mas ele tem ali semelhanças. Então, essa que é a ideia. Então, as linguagens geralmente oferecem o suporte à herança. E aí você tem algumas linguagens um pouco mais, vou colocar assim, mais doida, né? C++ é uma delas, aonde eu posso ter múltipla herança, eu posso de um objeto herdar de dois, mas inclusive a ideia é nunca fazer isso, porque isso só confunde a cabeça da gente. A maioria das linguagens não oferece suporte a múltipla herança, mas eu achei legal colocar aqui. Polimorfismo.
Um objeto pode ter várias formas, mas conceitualmente é o mesmo. Vamos voltar aqui no liquidificador. Você tem tudo quanto é tipo de liquidificador, mas a gente é capaz de olhar para ele e falar, isso é um liquidificador, certo? Então, múltiplas formas da mesma classe, da mesma ideia, da mesma filosofia, tá? Então, isso que é o polimorfismo. Eu tenho também uma abstração, isso é um conceito bastante interessante. Olha só, eu posso ter objetos genéricos que são criados com métodos abstratos, que os seus filhos são especializados e devem implementar. Então, por exemplo, eu tenho uma abstração inicial que é, por exemplo, carro, ou melhor, veículo. Então, a gente tem uma ideia do que é um veículo. Eu vou ter aí depois uma especialização. Eu posso ter um veículo aéreo, um veículo aquático e um veículo terrestre. Então, olha só, de uma abstração eu tive uma especialização. Legal, veículos terrestres. Então, aí eu tenho veículos automotores e veículos que são de tração animal e tem veículos que são de tração humana. Então, você já teve aí uma outra abstração. E aí, na hora de implementar tudo isso, eu vou lá nos automotores, eu tenho os carros, as motos, por exemplo. E aí eu posso ir fazendo toda essa abstração, tá? Então é esse o conceito de abstração. Geralmente a gente não cria tantos níveis assim, mas eu quero só para te dar a ideia de onde vem isso daí. Então uma ideia abstrata, depois eu vou especializando, até chegar no ponto aonde eu tenho tudo aquilo implementado, tá? Essa aqui é a ideia da abstração. Uma ideia interessante também que veio resolver alguns problemas da programação estruturada. Então, se você aprendeu C e ainda não aprendeu orientação por objeto, você vai ver que isso resolve um problema, que são várias funções com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho lá uma função soma que soma dois inteiros, e eu tenho uma função soma que soma dois floats, e eu tenho uma função soma que soma um float e um inteiro. Percebe a diferença? Em C eu não tenho uma função com o mesmo nome, eu tenho que ter várias funções para fazer isso daí. Mas a linguagem orientada a objeto te dá essa característica. Só que ela não dá para você implementar isso em linguagem fragamente tipada. Por exemplo, JavaScript não vai ter sobrecarga. Por quê? Porque uma função não tem tipo. Então, se não tem tipo, como que eu vou ter uma função que faz várias coisas? Eu já tenho isso naturalmente, né? Então, eu não preciso me preocupar com sobrecarga. Bom, vamos entender objeto como um exercício aqui interessante, né? Bem conceitual aqui. Então, nós vamos usar essa aula para um exemplo de uma classe. O que é classe? É o código desenvolvido. Ela se transforma em objeto quando é executado. Isso eu já falei. Então, imagina um Super Nintendo. Quais partes ele possui? Olhando aqui a foto do Super Nintendo. Por que o Super Nintendo? Porque eu acho que todo mundo já deve ter visto aí um Super Nintendo, nem sabe o que é. Então, quando eu penso no Super Nintendo, eu vou imaginar várias partes. Eu tenho a foto dele aqui inicial para a gente começar esse exercício, certo? Então, eu vou ter um console, que é aonde o programa, o meu jogo vai rodar. Eu vou ter uma tela, coloquei aqui uma bela TV de tubo aqui, que é onde a gente ligava o Super Nintendo. E eu vou ter um joystick, um controle. Então são 3 objetos diferentes. E eles se conversam entre si? Sim, a gente via isso. Então vamos ver aqui agora o primeiro deles, que é a tela. Quais as características de uma tela? Bom, ela tem um tamanho, ela tem um botão liga e desliga, e ela tem aqui uma entrada de imagem e som. Lógico que eu estou sendo bem simplista aqui, tá, gente? Mas só para você entender o conceito. Então, olha só. Uma TV, ela tem características, propriedades. Então, ela tem o tamanho, o botão liga e desliga e a entrada de imagem e som. Ótimo. Legal. Vamos agora para o console. O console tem um botão liga e desliga. Opa, olha só, botão liga e desliga tem em um e tem no outro. Eu tenho botão reset, botão de ejeção. Percebeu aqui que eu tenho 3 botões diferentes? A TV também tem um botão. Então aqui você já vê
que eu posso quebrar um objeto em objetos menores e que eles têm o polimorfismo. Cada botão desse é de um jeito, não é? Ele é de um jeito diferente. Conceitualmente é a mesma coisa, mas na prática ele é diferente. Aí eu tenho também a saída de imagem e som, no outro eu tinha entrada, então aqui eu tenho uma interface que vai comunicar, e eu tenho a entrada de joystick 1, joystick 2 e a entrada de cartucho, certo? Vamos para o controle. O controle, então, você tem o botão Select, botão Start, botão direcional, botão A, B, X, Y. Tudo botão, cada um diferente do outro. O botão direcional, ele é composto internamente de 4 botões. Olha como é que eu tenho aqui uma especialização. Eu vou ter também um conceito de composição, mas eu nem vou falar nisso agora, que é você criar um objeto usando outro objeto. Então, o botão direcional é uma composição de 4 botões, tá? Só para você ter aí noção. Só que eu tenho múltiplas formas de controle. Você tinha controle sem fio e tudo mais, mas não vou chegar nesse ponto não. Eu tenho aqui o controle Aqua, que fez muito sucesso também. O que ele tinha? O pai tinha, o pai era o controle inicial, certo? E algumas coisas do pai, o Aqua tem. Botão Select, Start, Direcional, A, B, X, Y. Só que ele agregou outras funções. Olha aqui o pai, o filho, herança. Tem a chave A, que tinha lá o On, Turbo e Auto. O A, B, o X, Y você podia colocar no automático, para você não ficar apertando o botão. E você tinha uma chave Slow Motion aqui, que na realidade ela ficava dando pause no jogo. E aí o jogo ficava em câmera lenta, né? De câmera lenta não tinha nada. Mas tudo bem. Vamos tentar entender um pouquinho agora. Ó, todos esses componentes são objetos. Possuem características específicas e são completamente independentes. Em termos de funcionamento, completamente independentes. A TV funciona de um jeito, né? A tela, o videogame, o Super Nintendo funcionava independente e você tinha o controle também que funcionava independente. Então, esses 3 equipamentos são objetos completamente independentes. Você não tem acesso à eletrônica dentro deles e se comunica com eles através de interfaces. Então aqui o encapsulamento. A TV você se comunica através do liga e desliga, através do controle. No caso do videogame você tinha alguns botões lá e tudo mais, mas você se comunicava com ele através disso. E também esses objetos também se comunicavam entre eles através dessas interfaces. Por exemplo, o joystick tinha o cabo dele, a TV tinha o cabo de conexão ali. Então você tinha a saída de áudio e vídeo do videogame entrando na entrada de áudio e vídeo da TV. Então isso é muito comum quando você tem um objeto. Esse objeto vai enviar coisas para dentro do outro e vai buscar coisas dentro do outro. Então você tinha esse entrada e saída, tá? Você também pode notar que alguns elementos são comuns, como eu já até alertei aqui, ó, botões de um modo geral, e que possuem formas diferentes, polimorfismo. Mas a ideia conceitual de um botão é a mesma, a abstração. Percebeu aqui como a gente está trazendo os conceitos de POO numa brincadeira aqui. Temos também a comunicação entre esses elementos através de interfaces padronizadas. Isso permite que um objeto novo, que usa a mesma interface, se interligue com outros elementos. Por exemplo, a tela do joystick. Olha, o joystick então é o exemplo mais interessante. Eu tenho uma interface padrão e eu plugo ali qualquer tipo de joystick que eu quiser. Inclusive o Super Nintendo tinha lá um comunicador sem fio que você conectava na entrada do joystick e dele para o joystick era sem fio. Então quer dizer que você tinha tecnologias diferentes se ligando ali através de uma interface padrão. Então eu consigo mudar um objeto, colocar outro objeto mais especializado. Se tiver a mesma interface, o programa continua funcionando normalmente. Um ponto interessante é o joystick. Temos aqui o exemplo de 2 tipos, mas existem logicamente outros tipos de joystick, que compartilham uma base inicial e uma especialização sobre essa base. O que é isso? Herança. O joystick padrão do Super Nintendo é o pai de todos. Ele possui uma interface padrão com o videogame e vários botões que devem sempre existir, mas um outro foi criado acrescentando mais elementos e nunca tirando mais elementos. Então, na herança você não tira, você agrega. Obviamente você pode não usar alguma coisa que veio do pai, mas você não foi lá e retirou essa característica. Você pode não usar. Então isso é herança. Uma base vem do pai e outras funcionalidades são acrescentadas no filho.
ou até ocorre transformação de elementos do pai. Por exemplo, eu posso fazer com que uma coisa que venha do pai funcione diferente no filho, mas ela está lá e eu simplesmente fui lá, sobrecarreguei aquele método. Lembra da sobrecarga? Bom, essa é uma base conceitual de orientação do objeto que serve para qualquer linguagem, mas pode ser adaptada conforme a linguagem exija. Nem tudo é implementado em JavaScript por causa dela ser fracamente tipada, mas o conceito geral está presente. O que eu quero dizer com isso daí? Por exemplo, se ela é fracamente tipada, então ela não tem tipo, então eu não tenho sobrecarga, porque eu não tenho tipo, não tem como eu fazer uma coisa que a linguagem não permite. Aliás, a linguagem JavaScript, ela tem orientação por objeto, mas o forte dela não é orientação por objeto. O forte dela é programação funcional, tá? Então isso gera um pouco de diferença. É muito melhor você trabalhar com JavaScript funcional do que orientado a objeto. Você não tem tanto suporte a uma orientação por objeto. Agora, por exemplo, uma linguagem Java, 100% orientado a objeto. C Sharp, 100% orientado a objeto. Não tem como você programar sem criar um objeto inicial ali para você poder trabalhar, tá? Então, essa é a ideia, a filosofia por trás daquilo. Já C++, por exemplo, ela é uma linguagem orientada a objeto, mas se eu quiser trabalhar ela como procedural, como linear, eu trabalho, sem problema nenhum. Eu não preciso criar um objeto para ser executado, tá certo? Mas, obviamente, você vai trabalhar orientado a objeto nela. Legal? Bom, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos começar a criar código para cada elemento desses aqui que a linguagem JavaScript permitir. Espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido clara. É um assunto complexo que você leva tempo até para entender e utilizar, tá? Numa faculdade você vai levar aí 2, 3 meses essa parte conceitual. A gente gastou aqui meia hora, 40 minutos, sei lá quanto tempo está dando o vídeo, mas que eu espero ter passado pelo menos uma ideia dessa filosofia. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, cara, porque essa parte conceitual de orientação por objeto, ela tem que ficar clara para você não apanhar depois da linguagem, beleza? Bom, se você está gostando aí, não esquece de curtir, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí, logo logo a gente vai crescer e o canal monetizando a gente consegue dedicar mais tempo para o canal, com mais vídeos semanais e tudo mais, e isso é um ponto bastante legal aqui da gente, que a gente pode colher de frutos. Legal? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então, sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem objeto, a esse conceito. estrutura do tipo inteiro em C